Om Ajnanatimidandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadikripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivashabhana Videvi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Nama Madhurjala Premadhya Sirupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarini Rupanuga Virudapa Siddhanta Dantahari Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Pramadammadana Lila Kandare Kandare Te Rachaya Chinavajuno Dandamasmi Amadam Iti Kilakala Nahtan Lagna Kasta Dayorme Nijanikata Nivasam Dehi Govardhanatam Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaksanandan Sanatana Naradeja Gopishara Vraj Vilasya Gangri Padme Prema Prayacha Nirupaji Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakha Shilatankanakalayi Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamyudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Srijiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hoje é dia de desaparecimento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, Gaudiya Vaishnava, um dos dias mais importantes. E falar um pouco sobre ele, vocês vão entender por que esse dia é um dos mais importantes para todos os Gaudiya Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareceu nesse mundo, nasceu em Jagannath Puri, como filho de Bhaktivinoda Thakur, que é outro associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Bhaktivinoda Thakur conta que antes dele completar, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Bimala Prasad. Bimala é a Shakti de Jagannath Dev. Expansão de Lakshmi, Shakti de Jagannath Dev significa
chama Bimala Devi. Aí porque ele nasceu em Jagannatha Puri, Bhaktivinoda Thakur deu o nome para ele Bimala Prasad, ou seja, misericórdia de Bimala Devi, que é a potência de Jagannath Devi, que é a deidade de Jagannath Puri, Puri Dham. Antes de completar 6 meses, a cerimônia de grão é feita no sistema védico, chama Anaprashana, onde a criança recebe o primeiro grão na cerimônia de fogo. E quando estava perto de 6 meses, ele não tinha feito ainda a cerimônia e era Rath Yatra, festival de Rath Yatra. Ele apareceu no final do ano para começo do ano, justamente depois de 6 meses, é o Rath Yatra em julho. E nesse Rath Yatra, a casa de Bhaktivinoda Thakur hoje é a Sri Chaitanya Gaudiya Mata. Hoje em dia é um dos ramos do templo do meu Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj. A casa de Bhaktivinoda Thakur é uma Chaitanya Gaudiya Mata hoje em dia, todo mundo pode visitar. Ela é mais ou menos um pouco antes do meio, da metade do caminho que os carros de Jagannatha Baladeva Subala percorrem para chegar do outro lado no templo de Gundicha Mandi. Então nesse ano, quando o carro de Jagannatha estava sendo puxado pelos serventes, quando ele estava passando pela casa de Bhaktivinoda Thakur, o carro parou, simplesmente parou e ninguém conseguia mover o carro. Então Bhaktivinoda Thakur nessa época era uma autoridade bem conhecida. Bhaktivinoda Thakur era magistrado, ou seja, era a maior autoridade depois do rei de Orissa. E além disso, ele era superintendente ou comandante do templo, da organização do templo de Jagannatha. Então ele era uma figura proeminente, aristocrática e bem influente ali em Jagannatha Puri, em toda a Orissa, também na Bengala, onde ele trabalhou antes. E aí ele trouxe o bebê Bimala Prasad para levar até Jagannatha. O carro não movia, ele aproveitou essa oportunidade, como ele era respeitável, o povo deu acesso para ele até o carro de Jagannatha, e ele mostrou a criança para Jagannatha. Quando ele mostrou o bebê para a deidade, uma guirlanda caiu da deidade e enguirlandou a criança. E ali foi feito o Anaprasana com Mahaprasad de Jagannatha, o arroz. E aí Bhaktivinoda Thakur confirmou o que ele já tinha em mente, que aquela criança era enviado de próprio Sri Krishna. Antes de ter ele, Bhaktivinoda Thakur orou para Krishna, para que enviasse uma alma que podia levar à frente essa missão de Chaitanya Mahaprabhu. E quando aconteceu esse fato da guirlanda enguirlandar, sair de Jagannatha, sem ninguém mexer, encostar a mão, a guirlanda caiu de Jagannatha e caiu nele. Então ele confirmou que o pedido dele foi satisfeito em Bimala Prasad, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Krishna tinha enviado, que ele já tinha percebido. Bhaktisiddhanta Saraswati nasceu com todas as marcas de Vaishnava. Ele já nasceu com um colar, as 3 linhas no pescoço, um colar natural de tulas no pescoço, e com a marca de um cordão sagrado no corpo, naturalmente, ele nasceu. Então, Bhaktivinoda Thakur, desde essa época, ele tinha certeza que essa criança era o pedido dele tinha sido satisfeito. E nessa época, pra vocês terem uma ideia como começou a propagação do movimento Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu com Bhaktivinoda Thakur. Nessa época, os Gaudiya Vaishnavas era desrespeitado, ninguém dava atenção.
Se alguém falasse de seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém dava atenção ou até ria, zombava da cara dele. Por quê? Porque naquela época, Bhaktivinoda Thakur contou mais de 15 Apas Sampradaya. Apas Sampradaya significa sucessão discipular desautorizada. Sakibeke, Prakta Sahaja, Gauranga Nagari, várias e várias Apas Sampradaya. Sahaja Babaji. Então tinha várias e várias Apas Sampradayas que se diziam de seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, mas não seguiam nenhum ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Fumavam cigarro, comia carne, várias atividades ilícitas, ainda assim falavam seguidores de Mahaprabhu. Então a classe educada da sociedade da Bengala, ninguém aceitava o seguidor de Chaitanya Mahaprabhu por causa disso. Igual a situação hoje no Ocidente. Pessoal educado, intelectual e religioso, ninguém respeita se falar que é Vaishnava, Hare Krishna, porque mau exemplo. Mesma coisa estava acontecendo na Índia. Pelo mau exemplo, ninguém respeitava, porque eles tinham aquele exemplo. Então, para quem é devoto, tem uma responsabilidade dobrada, principalmente quem é iniciado, de dar bom exemplo. Do contrário, vai acontecer igual lá acontece aqui hoje. Então, ninguém respeitava, falava que era seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém respeitava, até zombava. Gurudeva conta que um desses grupos, da Apa Sampradaya, eles cobravam dinheiro na hora que alguém morria, quando ia levar o corpo numa maca para cremar, para o crematório, eles contratavam esses farsantes para cantar o Maha Mantra e o nome de Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva Mantra, no caminho da cremação. E eles recebiam o dinheiro para cantar o Panchatattva e Maha Mantra. Esse era o seguidor de Chaitanya Mahaprabhu na época de Bhaktivinoda Thakur. Então Bhaktivinoda Thakur contou todos esses grupos, um por um. Na época era mais de 15. Depois nós paramos Gurudeva Kesha Maharaj contou, era mais de 30 desses grupos. Até hoje tem vários desses grupos na Índia. Então, para vocês terem uma ideia, nessa época era só isso, não tinha, a linha de Chaitanya Mahaprabhu era muito secreta, era só um ou dois que seguia ele. Eles eram babajis, eles viviam na floresta, em Vrindavan e Navadvipa, não tinham contato nenhum com a sociedade. Então a pregação de Chaitanya Mahaprabhu estava parada. Eles viviam igual fora de casta, ou seja, Paramahamsa, aqueles que não precisam ficar dentro do Varnashram Dharma, a mais alta classe de devoto, e eles viviam na floresta, sem ter contato nenhum, meditando nos passatempos. Astakaliya Lila de Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Então, eram esses grupos que o povo da Bengala educado achava que era seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Bhaktivinoda Thakur apareceu nessa condição. Então, Chaitanya Mahaprabhu enviou Bhaktivinoda Thakur, que é, na verdade, Kamala Manjari, servente das Gopis, no passatempo de Radha Krishna, para esse mundo, para resgatar toda a missão que ele tinha dado para o Rupa Goswami, que agora estava parada. Então, Bhaktivinoda Thakur teve todo esse trabalho de, primeiro, resgatar os locais de passatempo de Chaitanya Mahaprabhu que havia sido perdido. Ninguém sabia nem onde Chaitanya Mahaprabhu tinha aparecido nesse mundo. Ele resgatou tudo sozinho. Segundo, publicar os livros dos Goswamis, para o povo saber o ensinamento deles e expor também aqueles farsantes que não seguiam nenhum ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu e Rupa Goswami. Ele começou a imprimir literatura transcendental. Depois Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur chamou de Brihat Mridanga, grande Mridanga. Por quê? Mridanga, se a gente toca Mridanga, ela pode ser escutada só a uma certa distância. Mas a distribuição de livro é Brihat Mridanga, a grande Mridanga. Ela vai para muito mais longe do que o som da Mridanga. Então, essa era a principal propagação da Gaudiya Mata, foi através de livro, impressão de livro, literatura transcendental, que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur chamou de Brihat Mridanga.
Então essa foi a situação quando Bhaktivinoda Thakur veio. Foi ele que resgatou tudo, a honra e a legitimidade dos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, e foi ele que restaurou o respeito de Rupa Goswami, Gaudiya Vaishnavismo e Chaitanya Mahaprabhu em toda a Bengala e em Jagannath Puri, e consequentemente hoje em dia em toda a Índia. É respeitado por causa de Bhaktivinoda Thakur e depois de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que foi quem pôs em prática o plano de Bhaktivinoda Thakur, que não teve tempo. Bhaktivinoda Thakur não teve tempo, ele gastou muito tempo redescobrindo os locais de passatempo de Chaitanya Mahaprabhu. Já tinha uma certa idade, então ele deu toda essa missão para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que foi aquele que pôs em prática a pregação não só para a Índia, mas para o mundo inteiro da missão Gaudiya Vaishnava. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bimala Prasada, com 5, 6 anos, ele recebeu o Harinama, mantra de Bhaktivinoda Thakur. O próprio Bhaktivinoda Thakur deu iniciação para ele, Harinama. E também deu uma deidade de Kurma, Kurma Dev, forma de Vishnu, de tartaruga, chama Kurma Dev, Avatar. Uma das 10 Dasa Avatar principais manifestação de Krishna ou Vishnu, e desde essa idade, 5, 6 anos, já adorava essa deidade. Depois, ele interessava pela literatura Gaudiya Vaishnava, principalmente Bhakti Rasamrita Sindhu, livros de Rupa Goswami. Então, sempre que Bhaktivinoda Thakur ia dar palestra sobre o Gaudiya Vaishnavismo, Bimala Prasada botava os livros de Bhaktivinoda Thakur na cabeça dele e ia com ele para a palestra do pai dele, Bhaktivinoda Thakur. Ele não é pai dele, na verdade, Bhaktivinoda Thakur é guru, Srila Saraswati Thakur. A relação deles é transcendental. E tudo que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aprendeu foi com Bhaktivinoda Thakur. Então ele acompanhava Bhaktivinoda Thakur nas palestras sobre Gaudiya Vaishnavismo. Assim, Bhaktivinoda Thakur restabeleceu a honra e o prestígio de Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu. Depois, com 15 anos, 16, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estava estudando e ele já era bem na frente do povo. Já sabia todo o Bhagavad Gita de cor, dava explicação, comentário do Bhagavad Gita, mesmo com 10 anos de idade, e também do Srimad Bhagavatam. Tem um intelecto brilhante, transcendental. E ele ficou famoso na Índia por ser exaltado em astronomia, matemática e astrologia. Ele era o mais respeitado nesse ramo. Então, em Calcutá, aquele que olhava o setor das cadeiras dos doutorados de vários ramos, de astrologia e astronomia, ofereceu a cadeira principal para ele na faculdade, melhor faculdade de Calcutá, e ele rejeitou. Ele falou: eu não vim aqui nesse mundo para ficar contando estrela, nem grão de areia. Aí a cadeira ficou vazia. Ele falou: essa cadeira é só para Bimalananda Prasada. Nessa época ele ficou conhecido e recebeu o título de Saraswati por esses astrônomos e astrólogos. Deram o nome para ele de Saraswati, porque ele sabia tudo. Ele ficou conhecido nessa época como Bimalananda Saraswati. E aí, nessa época também, ele viu que os professores não podiam ensinar nada para ele, que ele estava ensinando os professores. Então ele pensou: esse professor não pode ensinar nada de Bhakti, eles não sabem nada da vida espiritual. Eu estou ensinando para eles, então que benefício eu vou ter continuando aqui? Então ele largou a faculdade, largou os estudos e continuou performando Bhakti, praticando Bhakti, lendo as escrituras dos Goswamis, dos Vaishnavacharyas. Depois, o rei de Tripura
o rei de Tripura queria alguém para ensinar o filho dele que fosse bem educado e intelectual, espiritual. E aí ele era amigo de Bhaktivinoda Thakur e pediu o filho dele, Bimalananda Saraswati, para educar o filho dele. Aí Bimalananda foi e ficou lá educando o filho do rei, da rainha, que era novo. Só que a natureza de Bhaktisiddhanta, desde aquela época, era falar sobre Krishna. Então, ao educar o menino, ele sempre falava sobre Krishna, sobre o ensinamento dos nossos Gaudiya Vaishnava Acharyas, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhusan Mahasaya. Todos esses grandes acharyas, ele ensinava os ensinamentos para o menino. Depois de alguns meses, a criança começou a mostrar sinais de renúncia. Aí começou a passar tílaca, já estava aprendendo o Gaudiya Vaishnava Siddhanta, as conclusões teológicas do Gaudiya Vaishnavismo, e a rainha percebeu. Quando ela percebeu esses sintomas de renúncia no menino, ela foi para o rei e falou que a gente precisava de um filho. A gente só tem ele só tinha um filho. Ela falou, a gente precisa de um filho, a gente não precisa de um sannyasi em casa. E aí ela falou para o rei, se esse Bimalananda que está educando nosso filho não for embora, eu vou tomar veneno e vou morrer. E aí o rei, sem ter outra alternativa, ele gostava muito de Bimalananda, mas sem ter outra alternativa, ele falou para Bimalananda que não ia querer mais o serviço dele, por esse motivo, não podia ficar com ele lá, mas que ia continuar pagando ele o salário que ele estava pagando, mesmo sem estar lá ensinando o filho dele. Aí Bimalananda Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur rejeitou o salário e voltou para Jagannath Puri. E ele aproveitou esse tempo também em Tripura, com o rei, porque o rei tinha uma coleção bem grande de literatura Vaishnava, de todas as Sampradaya. Tinha uma biblioteca lá que ele guardava desde tempo ancestral. Os reis da Tripura guardavam todos os livros e ele aproveitou para estudar toda a literatura Vaishnava, todas as Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumara Sampradaya, Brahma Sampradaya e Rudra Sampradaya. Ele pegou todos os livros e ficava estudando. Então ele fez um bom proveito, bom uso da literatura do rei também, dos livros que tinha. Aí ele voltou, Bhaktivinoda Thakur estava pregando num lugar em Jagannath Puri, para alguns Babaji, e aí, por algum motivo, ele pediu para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur começar a dar aula no lugar dele, nesse local. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur começou a falar forte e refutar todas essas apas sampradayas que não são autorizadas na linha de Chaitanya Mahaprabhu. E aí esses Babaji de Puri ficaram nervosos com ele, programaram, queriam matar Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E aí Bhaktivinoda Thakur viu a situação e mandou ele para fora de Orissa. E aí ele foi, nesse tempo ele foi morar em Mayapur. E ele performou um grande voto de austeridade, vários anos comendo no chão, sem usar nem a mão para comer e sem usar folha de bananeira, nem um prato. O voto dele era de cantar 300 mil nomes todos os dias. Isso dá praticamente 20 horas cantando Harinam. E ele comia só um pouquinho de comida que ele pedia para deixar no chão. E ali, igual tipo cachorro, ele comia esse pouquinho de comida uma vez por dia só. Era um pouquinho que cabia na palma da mão. Ele botava no chão, sem usar a mão, ele ia e comia igual cachorro. Uma vez por dia. E o dia inteiro Harinam. Tem a foto dele nessa época, ver como que ele está magro, só o osso, os ossos aparecendo.
Isso, vários anos ele fez esse voto. A gente pode imaginar que tipo de devoto é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que fez o voto igual de Haridas Thakur, que era Namacharya, o mestre dos santos nomes. E aí no último dia desse voto, ele não tinha nenhuma, Bhaktisiddhanta Saraswati não tinha nenhuma pretensão de pregar, de ser sannyasi e pregar. Mas no último dia desse voto, vários anos assim, no último dia desse voto, ele fez o voto de cantar mais de 1 milhão de santos nomes. 1 milhão não, 1 bilhão de santos nomes. 300 mil nomes por dia, por alguns anos, 1 bilhão de santos nomes. E aí no último dia o Panchatattva apareceu para ele, teve a visão de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivastava Gaur Bhakta Vrinda, apareceu para ele na visão divina e falou que era dever dele pregar essa missão, senão ia morrer a missão de Chaitanya Mahaprabhu. Foi aí que ele começou a considerar em começar essa missão que Bhaktivinoda Thakur também tinha dado para ele. É natural para o devoto sentir desqualificado. Ele não se sentia qualificado para pregar, é natural do devoto sentir que não tem força nenhuma. Então ele sentia assim, mas recebendo a visão e a missão de cima, ele começou. Bhaktivinoda Thakur tinha instalado numa cabana a deidade de Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. E aí Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur continuou esse serviço. E a partir dali, depois ele foi iniciado Diksha por Gorakshor Das Babaji Maharaj, que era amigo de Bhaktivinoda Thakur, escutava as aulas de Bhaktivinoda Thakur em Godruma Dwipa, que é na outra ilha perto de Mayapur, Navadvipa Dham. E aí ele foi para Gorakshor Das Babaji Maharaj pedir iniciação, Gorakshor Das Babaji Maharaj rejeitou. Ele não tinha nenhum discípulo e nem queria fazer discípulo. E aí Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Gorakshor falou, não sei, volta amanhã. Aí Bhaktisiddhanta Saraswati voltou no outro dia e falou, por favor, me dá a iniciação, Diksha. Aí Gorakshor Babaji Maharaj rejeitou de novo, falou, volta amanhã. Vou perguntar Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Ele conversava com as deidades dele, Gorakshor Das Babaji Maharaj. E ele falou, vou perguntar agora, Nitai, amanhã eu te dou a resposta. Aí Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur voltou no outro dia, ele rejeitou de novo. E aí Bhaktisiddhanta falou, eu vou jejuar até a morte, se ele não me dá a iniciação, é melhor eu abandonar meu corpo. Que utilidade eu vou ter esse corpo se eu não posso receber Diksha de um Vaishnava? Melhor deixar esse corpo do que continuar vivendo. E aí ele começou a jejuar. E aí Bhaktivinoda Thakur viu isso e ficou com compaixão de Saraswati Thakur e foi até Gorakshor do Babaji Maharaj e falou, Bimalananda Saraswati vai morrer. Os Vaishnavas devem dar misericórdia. Ele conversou com Gorakshor do Babaji Maharaj e por fim Gorakshor Das Babaji Maharaj aceitou Bimalananda Saraswati, que se tornou Bhaktisiddhanta Saraswati, como único discípulo Diksha. Depois disso ele adotou a ordem renunciada de vida, sannyasa, de acordo com as regras que ele pegou da Ramanuja Sampradaya, de Ramanuja Acharya, e foi para Calcutá começar essa missão. Calcutá é uma cidade grande, Mayapur não tinha quase ninguém, então foi lá que ele começou essa grande missão de espalhar o Gaudiya Vaishnavismo sobre a ordem de Bhaktivinoda Thakur e do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Gurudeva conta uma coisa interessante que há de se notar, que é uma especialidade única de Bhaktisiddhanta Saraswati. Antes dele, Ramanuja Acharya, Madhvacharya, Nimbaditya e Vishnu Swami, que são os 4 grandes acharyas das 4 Vaishnava Sampradaya, eles pregaram o Vaishnavismo por toda a Índia. Foi eles que acabaram refutando os Mayavadis, os impersonalistas por toda a Índia,
Por esse motivo, hoje, o Vaishnavismo tem até mais seguidores do que os sannyas de Shankaracharya. Você vê o sul da Índia, a grande maioria é da Shri Sampradaya, de Ramanuja Sampradaya. Eles adoram Narayana Lakshmi, são teístas, monoteístas. E Ramanujacharya pregou na Índia inteira. Madhvacharya também. No sul da Índia, ali no sudoeste, tem vários e vários discípulos de Ramanuja. Em Vrindavana tem o discípulo de Nimbaditya. Então esses grandes acharyas pegaram na Índia inteira, mas sempre com a ajuda dos reis. Gurudeva fala com a ajuda da espada. Você vê que o próprio Shankaracharya, ele acabou com o budismo, expulsou os budistas para a China, Tailândia, Japão, para o norte, também com a ajuda dos reis e dos artistas marciais Nagambaba, que usava a espada. Você vê, Ramanujacharya também teve ajuda de reis. Você vê em Sriranga, como o rei estava com a esposa doente e pediu para Ramanuja salvar a vida dela. E Ramanuja salvou, o rei virou devoto e ajudou a espalhar a missão de Ramanuja. Assis Sampradaya, Madhvacharya também teve a ajuda de reis. Então, todos eles teve a ajuda de rei e de espada. Mas Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele não teve nada disso. Ele falou, eu vou nas pessoas simples ou de classe média e com eles eu vou pregar essa missão. Ele não foi a nenhum rei, nenhuma pessoa com muito dinheiro. Ele falava para cada discípulo ir de casa em casa e pegar 1 centavo de cada um, não pegar mais do que isso. Em cada casa ele pegar 1 centavo. Então essa é a especialidade de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ele começou do nada e sem a ajuda de ninguém rico. Quem que ele pegou? Os jovens, que eram educados e simples, mais da classe média, e fez deles sannyas. Então eles ao escutar Harikatha de Bhaktisiddhanta, eles se tornaram renunciados e através deles essa missão de Chaitanya Mahaprabhu propagou em toda a Índia. E ele fundou 64 Gaudiya Maths em pouco tempo de pregação e com vários e vários sannyas qualificados. Então, todos esses sannyas, Srila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj foi um dos primeiros a chegar para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj, Srila Bhakti Kamadhusudana Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Daita Madhav Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, vários e vários sannyas, Srila Bhakti Alok Paramahamsa Maharaj, Bhakti Sirupa Siddhanta Goswami Maharaj, Bhakti Charanga Goswami Maharaj, Bhakti Vivek Bharat Maharaj, Bhakti Kushal Narasimha, vários e vários sannyas qualificados e puros. Tudo quem fez foi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Gurudeva conta que mesmo depois da partida, nenhum deles largou sannyas. Nenhum desses discípulos caiu. Gurudeva conta que hoje em dia as pessoas recebem sannyas e largam isso. Na época de Bhaktisiddhanta, nenhum deles. Gurudeva falou que aqueles que realmente seguem a palavra do Guru jamais pode largar sannyas. Ou cair da posição de prática de Bhakti caída, ou seja, regredir daquela prática. É impossível para alguém que está seguindo o Guru e respeitando. Só aqueles que desrespeitam o Guru e o Vaishnava, ou cometem ofensa ao Guru e Vaishnava, é que caem. Então, nenhum sannyasi dele largou sannyasi. Foi assim que ele estabeleceu a missão de Gauravani. A missão de Bhaktisiddhanta Thakur, a mesa de Rupa Goswami, Gauravani. Vendo o Gurudeva explica o Pranama Mantra de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ele fala: Namaste Gauravani Srimurtaye Dinatarine Rupa Nuga Virudapa Siddhanta Dvanta Harine. Ou seja, Namaste Gauravani, ofereço reverências àquele que pregou Gaura, a mensagem de Gaura. Mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, que é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
O primeiro fala Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. O que significa? Nama. Nama significa pessoa está se rendendo aos pés de lótus daquela personalidade e deixando o falso ego e orgulho. Eu sou isso, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou bom devoto. Na significa eu não sou nada disso. Esse é o significado da palavra Namaha. Eu não sou nada, eu me ofereço aos seus pés de lótus. Esse é eu sou seu, não meu, Namaha. Eu sou seu, estou rendido aos seus pés de lótus. Nama Om Vishnu Padaya, aquele que está situado nos pés de lótus de Vishnu. Quem que é? Krishna Prestaya. O que é Prestaya? Aquele que é muito querido para Krishna. Também significa quem é mais querido de Krishna, Radharani. Isso é o significado de Krishna Prestaya. Bhutale, Bu quer dizer terra, aquele que descendeu nessa terra. Ou seja, aquele associado de Radharani, que é Krishna Prestaya, que é Nayana Manjari, a forma eterna de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, é Nayana Manjari, servente de Rupa Manjari Radharani. Ele, esse mesmo, Nayana Manjari, descendeu na terra, Bhutale. Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Tinami. Nessa terra ele ficou conhecido como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Esse é o significado que a gente canta Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Depois Namaste Gauravani Shimurtae Dinatarine. Shimurtae Dinatarine significa a deidade, a personificação daquele que veio para dar misericórdia, compaixão para as entidades vivas. Esse é o significado Shimurtae Dinatarine. Depois Rupa Nuga, aquele que é seguidor de Rupa Goswami, e veio dar os ensinamentos puros de Rupa Goswami. Rupa Nuga Virudapasiddhanta, aquele que cortou todas as errôneas conclusões filosóficas na linha de Chaitanya Mahaprabhu, destruiu os Apasiddhantas. Isso foi uma das ordens que Bhaktivinoda Thakur deu para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que ele cortasse todos os argumentos de todos os falsos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu e estabelecesse a pura, o Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Virudapasiddhanta Namaste Gauravani Simurtaye Dinatarine Rupanuga Virudapasiddhanta Dvanta Harine. Ou seja, ele veio roubar, acabar com todas as conclusões errôneas que havia dentre os Gaudiya Vaishnavas naquele momento. Foi por esse motivo também que planejaram matar ele no Navadvipa Parikrama. E ele, pouco antes dele deixar esse mundo, ele mandou chamar os discípulos e falou que eu vim nesse mundo para dar misericórdia a Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Chaitanya Mahaprabhu me ordenou isso, Rupa Raghunatha, pegar a missão de Rupa Raghunatha, Gaura Saraswati, Gaura Rupa Raghunatha. Mas ao fazer isso, eu vi que eu perturbei muita gente. Aqueles jovens que largaram a família e receberam o sannyasi, as mães choraram por causa deles. A família deles choraram por causa disso. Os farsantes de Navadvipa ficaram perturbados com a minha pregação. Os Babaji de Jagannath Puri também ficaram nervosos, irados comigo, planejaram me matar várias vezes. Então eu dei perturbação para eles. Mas eu sei que um dia eles vão realizar o fato de que, por intensa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, eu vim fazer isso para o benefício deles. Não para meu benefício, para o benefício deles mesmo, eu vim pregar essa missão. Então, mesmo que eles não compreendem agora, eu tenho certeza que amanhã ou depois eles vão compreender isso. Ele falou isso. E ele falou também que para os discípulos se manterem unidos na missão de Rupa Raghunatha e manter firme na determinação, mesmo se o mundo inteiro não aceitasse essa missão, para eles continuarem firmes praticando isso e tentando distribuir isso para os outros.
Ele, antes disso, ele já tinha na cabeça que essa missão ia espalhar, então ele mandou Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Bhakti Hridaya Bhan Maharaj para Inglaterra. Lá eles pregaram na Inglaterra, Alemanha e alguns países europeus. Nessa época foi fundada a primeira Gaudiya Mata no Ocidente, em uma duquesa de Londres. Ela deu a casa para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e ela foi iniciada por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Os dois discípulos que tinha, foi aquele alemão Sadananda e essa duquesa inglesa, os únicos ocidentais discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E lá começou essa missão. Quando Swami Maharaj, na época Abhaya Babu Abhaya Charan, que ela era grihasta, ele foi ver Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou para ele: você aí do fundo, quero que você propague essa missão de Chaitanya Mahaprabhu nos países de língua inglesa. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou isso em 1930 e poucos para Abhaya Charan, naquela época Bhaktivedanta Swami Abhaya Charan. Então, Swami Prabhupada, Swami Maharaj fala que desde aquela época, na primeira vez que ele viu o Bhaktisiddhanta Saraswati, ele recebeu essa missão e isso nunca saiu do coração dele. Desde essa primeira vez que ele viu, ficou na cabeça dele que um dia ele ia cumprir essa missão que o mestre dele deu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E foi isso que aconteceu. Através de vários braços, o Gurudev chamado de braços, significa ramos, ou discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati mandou: esse discípulo vai pregar em Haridwar, esse vai para a Inglaterra, esse vai para a América, esse vai para a Austrália. E assim vários e vários braços de Bhaktisiddhanta pregaram no mundo inteiro. Ou seja, toda a pregação mundial veio de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Todos esses no mundo, Gaudiya Mata veio de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é um desses ramos. E existem vários outros ramos. Foi o responsável para vir para o Ocidente e fazer um milagre. Ninguém pode fazer o que ele fez em pouco tempo, espalhar a consciência de Cristo nos países ocidentais, em 1 ou 2 anos espalhar isso para o mundo inteiro. Então, da onde que é a raiz da Gaudiya Mata? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dele veio todo mundo. Keshav Maharaj, que foi quem deu sannyas para Swami Prabhupada, Siddhar Maharaj, Swami Maharaj, todas as Gaudiya Mata veio de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Simplesmente é Jagat Guru Srila Prabhupada, eterno associado de Radha Krishna, Nayana Manjari no mundo espiritual. Ele conseguiu reunir vários e vários Mahapurush, deu iniciação e sannyas para ele e deu ordem para pegar essa missão de Chaitanya Mahaprabhu e Rupa Goswami no mundo inteiro. Se a gente está aqui hoje é tudo por causa dele. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Mahashaya. Ele também veio cumprir uma promessa que tem nos Vedas. Foi escrito nos Vedas que desde Jagannatha Puri apareceu uma personalidade que dali a missão de Krishna ia ser conhecida no mundo inteiro. Para satisfazer essa missão, ele apareceu ali em Jagannatha Puri. O Siddhar Maharaj canta no Kirtana que ele compôs: Jai Re Jai Re Jai Paramahamsa Mahashaya Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakura Jai Paramakarunamai Dinahina Agatira Gati Nilachala Hailo Yudai Nilachale Hailo Yudai. Fala, Bhaktisiddhanta Saraswati que apareceu em Nilachala, Jagannatha Puri, e pegou essa missão de Chaitanya Mahaprabhu no mundo inteiro. Então as glórias de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur é infinita. Língua material não pode glorificar. Para purificar a gente mesmo, a gente canta essas glórias. Isso é Kirtana, prática de Kirtana. E escutar também as glórias dele também é Shravana. Então mesmo que é impossível glorificar, isso é uma prática
que purifica o nosso ser, nossa consciência, a cantar as glórias dos Vaishnavas mais do que de Krishna. Purifica mais do que de Krishna recitar e escutar as glórias dos Vaishnavas, são associados de Krishna. Ninguém chega a Krishna sem ser através desses mestres. Então é melhor glorificar os mestres. Essa é a melhor atividade dessa era de Kali, é isso. Falar sobre as glórias dos Vaishnavas e escutar as glórias dos Vaishnavas. Isso não é uma atividade material. Isso purifica todo o nosso ser, mesmo sem a gente perceber. Você vê quando alguém quer conquistar um país, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele toma o meio de comunicação. Através do áudio, da fala, ele controla o país inteiro. O universo inteiro foi criado pelo quê? Pelo som. Pela sílaba Om, o universo inteiro foi criado, só pelo som. Então o som é a coisa mais poderosa. Se a gente recita, canta o Mahamanta, conversa só sobre tópico espiritual, sobre Deus, isso purifica todo o nosso ser completo. Não só a gente, mas isso roda a Terra 14 vezes. Purifica até o ambiente. Essa é a melhor atividade, glorificar os Vaishnavas. Qualquer pessoa que sempre está usando a língua para cantar o nome de Deus, glorificar os Vaishnavas, ele vai ver que todo o ser dele vai sendo purificado. Isso é fato. A coisa mais poderosa é o som. Então, essa é a força de Kirtana. Shravana Kirtana, escutar e recitar. É melhor recitar a glória dos Vaishnavas, mais do que Krishna. Isso foi falado pelo próprio Krishna no Srimad Bhagavatam. Mad Bhakta Sarvabhuteshu Pujabhyadika Mamatihi. É melhor adorar o meu devoto do que eu mesmo. Aquele que adora o meu devoto está me adorando, mas aquele que me adora direto não está me adorando. Ninguém chega a Krishna a não ser pelos Vaishnavas. Por isso é que a gente lembra, todo dia de desaparecimento, a gente escuta e recita a glória desse Vaishnava desse dia. Principalmente hoje, para todos os Gaudiya Vaishnava, é um dia extremamente especial, que é a raiz de toda a Gaudiya Mata, todo o Gaudiya Vaishnavismo, todos os mestres que pregaram no mundo inteiro, todos eles vieram de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que apareceu como discípulo e filho de Bhaktivinoda Thakur, que foi quem resgatou essa missão e deu honra e prestígio na sociedade intelectual da Bengala e toda a Índia, que hoje é respeitada, veio disso. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Se alguém tiver alguma coisa aí, antes de começar o Gita. Então, vamos lá. Está no capítulo 16, verso 6. Do bhuta sargo lokesmin daiva suraiva cha daivo vistat rasaha prokta suram parta mishnu. Tradução. Ó filho de Prita, neste mundo há dois tipos de seres criados. Um chama-se o divino e o outro o demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as demoníacas. Significado. O Senhor Krishna, tendo assegurado a Arjuna que este nascera com qualidades divinas, descreve agora o caminho demoníaco. As entidades vivas condicionadas se dividem em duas classes neste mundo. Aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regulada, isto é, eles se atêm às injunções das escrituras e às autoridades. A pessoa deve executar seus deveres à luz da escritura autorizada. Esta mentalidade chama-se divina. A pessoa que não segue os princípios regulativos como são formulados nas escrituras e que age de acordo com seus caprichos chama-se demoníaca ou assúrica. Não há outro critério além da obediência aos princípios regulativos das escrituras. Na literatura védica,
menciona-se que tanto os semideuses como os demônios nascem do Prajapati. A única diferença é que uma classe obedece às injunções védicas e a outra não. Então aqui já começa a falar sobre a natureza demoníaca, e a gente vai ver que a sociedade do mundo inteiro hoje tem perfeitamente essas qualidades aqui. Ó. Então já começou aqui falando, ó, o Swami Prabhupada fala, qualquer pessoa que quer se tornar realmente divina, realmente devoto, ele vai agir, pensar, ter hábitos de acordo tudo com as escrituras. Essa é a importância de estudar as escrituras, não é para falar a história, é para seguir o que está escrito. Então essa é a principal qualidade de alguém que quer se tornar divino ou que é divino, é que ele não vai seguir os próprios desejos. Isso é qualidade demoníaca. Aqueles que não seguem os princípios regulativos das escrituras e que agem de acordo com o seu próprio desejo são chamados demoníacos. Isso é o que a maioria da população faz hoje. Se alguém fala em regra com ele fala, para que regra? Jesus morreu já na cruz para salvar a gente, para que regra? Eles falam isso, como se não precisasse seguir nada. Ou seja, não segue nada das escrituras. Ou seja, eles são demoníacos. Eles agem de acordo com os desejos deles. Eles não agem de acordo com os desejos de Deus. Então eles são demoníacos. Então, qualquer pessoa que quer se tornar divina, primeiro, ela vai tentar compreender as escrituras. Para quê? Para seguir ela. Porque ele sabe que se não seguir, ele vai ter que pegar o karma depois, o fruto. Então, hoje em dia, pouca gente está preocupado com isso. Mas é melhor preocupar agora, porque depois já não tem mais jeito. Quando a morte chegar, já era. Vai ter que pegar o fruto de tudo, das atividades que foi proibido nas escrituras e que a pessoa fez. E tudo que a gente faz que não dá de acordo com as escrituras, a gente vai ter que pegar o karma. Depois da morte na próxima vida. Então, quem não vai seguir as escrituras? As pessoas demoníacas. Quem vai seguir as escrituras? Os devotos. Essa é a classificação entre a qualidade divina e demoníaca. Só tem duas. Ou os seres são divinos ou demoníacos. Os divinos seguem as escrituras, a palavra de Deus, e os demoníacos seguem nada. Seguem o próprio capricho deles. Por aí a gente vê que hoje em dia no mundo inteiro, mais de 95% é demoníaco. Não segue nada das escrituras. Então aqui, essa é a diferença de uma classe, ó, que obedece às instruções védicas e a outra que não. E assim é dividida a sociedade. Alguém aí? Sobre esse verso aqui. O verso 7. Pravritim cha nivritim cha janada vidurasura na chaucham api chacharo na satyam teshu vidyate. Tradução. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Não se encontram limpeza, comportamento adequado, tampouco verdade. Significado. Em toda a sociedade humana civilizada, existe um conjunto de escrituras com regras e regulações que são seguidas na íntegra. Especialmente entre os arianos, aqueles que adotam civilização védica e que são conhecidos como os povos civilizados mais avançados, considera-se que aqueles que não seguem os preceitos das escrituras são demônios. O próprio Allan Kardec confirma isso que o Swami Prabhupada está falando aqui. No livro dele, A Caminho da Luz, ele mesmo confirma isso aqui. A raça ariana é a mais avançada dos povos civilizados. Ele confirma aqui que o Swami Prabhupada falou, até os cristãos
Até o Allan Kardec era cristão, confirma isso. Vamos lá. Por isso, aqui se afirma que eles não conhecem as regras das Escrituras, nem têm inclinação alguma para seguir. Os demônios não conhecem as Escrituras e também não têm inclinação para segui-las. A gente vê, no Brasil a gente tem os evangélicos, né? Eles falam que não precisa seguir nada porque Jesus já morreu por eles. Então todas as regras do Velho Testamento, nenhuma precisa ser seguida. Sendo que o próprio Paulo e Pedro determinaram algumas regras no conselho que eles tiveram lá de Jerusalém. Mas os evangélicos falam não, isso tudo é besteira, Jesus já morreu pela gente, não precisa seguir nada disso. Por quê? A maioria deles tem propensão demoníaca. Eles não querem seguir regra por propensão demoníaca, a verdade é essa. Isso falou aqui, ó. Eles não têm inclinação para seguir e nem conhecem as Escrituras. A gente vê que eles não têm nenhum conhecimento teológico das Escrituras. E falam que nenhuma regra precisa ser seguida. Isso é tolice. A maioria deles não as conhece, e mesmo que alguns a conheçam, não tem tendência a segui-la. Eles não têm Falou fé. aqui, tá vendo? Ó, igual que acontece aqui. E mesmo que eles conheçam, eles não têm tendência para segui-la. Eles conhecem a Bíblia, sabem que lá tem várias regras, mas não tem tendência nenhuma para seguir e falar. Isso aí é bobeira. Deixa eu continuar comendo minha carne aqui do jeito que eu quiser, fazendo o que eu quiser, que Jesus já morreu pela gente. Eles falam assim. Vamos lá. Eles não têm fé, nem estão interessados em agir conforme os preceitos védicos. Os demônios não são limpos, nem externa nem internamente. Sempre se deve ter o cuidado de conservar o corpo limpo, tomando banho, escovando os dentes, fazendo a barba e trocando de roupa, etc. Quanto à limpeza interna, é necessário sempre se lembrar do santo nome de Deus e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os demônios não gostam dessas regras de limpeza externa, interna, nem a seguem. O devoto deve Quanto ao manter limpo externamente, tomando banho, pelo menos 2 vezes por dia. E internamente se manter limpo através de recitar as glórias de Krishna, escutar e seguir essas regras. Os demônios não fazem nada disso. Quanto ao comportamento, há muitas regras e regulações que guiam a conduta humana, tais como o Manu Samhita, que é a lei válida para a raça humana. Mesmo nos dias de hoje, aqueles que são hindus seguem o Manu Samhita. Tanto as leis que tratam de hereditariedade, quanto a outras implicações jurídicas derivam deste livro. Esse livro é a lei de Manu, que na verdade é a lei de Deus que enviou para Manu, chama a lei da humanidade. A palavra humano veio de Manu, que Manu foi o progenitor da humanidade, Prajapati. Então esse livro Manu Samhita tem todas as leis para a humanidade. E a gente lê aquele livro, a gente vê que a sociedade distanciou muito desse livro, quase o contrário. Esse livro tem todas as leis divinas, até jurídica. Por exemplo, a pessoa que comete assassinato ou põe fogo na casa do outro, ou assédio sexual a menor de idade, ela deve ser morta imediatamente. Isso tem no Manu Samhita. Ali também tem as regras de comer quais animais podiam ser oferecidos em sacrifício, quais não. Então tem várias regras nesse Manu, que é a lei de Deus. Então a lei daqui está muito distante, mas na hora da morte vai valer essa lei de Manu. Qualquer pessoa que infringir essa lei de Manu vai ter que, na hora da morte, Yamaraj, que conhece essas leis, vai punir ela por ter infringido a lei de Manu. Então por isso que o melhor era a sociedade seguir essa lei aqui na Terra.
porque aí ia evitar dela sofrer depois na hora da morte. Mas como hoje não tem a lei, então a maioria vai ter que pegar na hora da morte. Isso tem tudo no Manu Samhita, nesse livro. A gente Vaishnava segue eles todos. Muitos deles foram para o Hari Bhakti Vilas, as cegas de Sanatana Goswami, algumas delas pegou desse livro, Manu Samhita. Vamos lá. Na Manu Samhita, afirma-se claramente que não se deve dar independência à mulher. Isso não quer dizer que elas devam ser mantidas como escravas, mas que elas são como crianças. Não se dá liberdade às crianças, Aí mas hoje é o isso contrário, tá vendo? A mulher deve ter sempre ficar protegida por um homem. Essa é a regulação do Manu Samhita. Hoje em dia é o contrário, eles querem que a mulher fica livre ou que fica superior ao homem. Aí como que mulher vai proteger o homem? Chegar alguém para bater nela, quem vai proteger ela? Então isso é a sociedade tudo o contrário. Na costume védico e também islâmica também é a mesma, a mulher deve estar sempre na proteção do marido. Quando não do marido não casou ainda, sob a proteção do pai. Se ela ficar desprotegida, é problema. Alguém pode vir e fazer alguma coisa com ela. Mulher desprotegida é problema. Então ela sempre está protegida. Hoje em dia, a sociedade é o justo contrário. Eles querem que a mulher fique independente e mais poderosa. Aí isso causa em quê? Aborto, não tem família, lesbianismo, ou seja, vários tipos de anomalias que ocorrem na sociedade por afastar desse costume védico. Que a mulher deve estar sempre na proteção de um homem. Vamos lá. não se dá liberdade às crianças, mas isso não quer dizer que elas sejam mantidas como escravas. Não Os significa que elas demônios vão ser escravas, significa que elas vão ser protegidas e respeitadas. O pessoal confunde, acha que porque ela está protegida pelo marido em casa, cuidando dos filhos, ela está sendo subjugada ou inferiorizada. Nada disso, pelo contrário. O valor que ela tem na educação das crianças, muitas vezes até mais do que o homem. Então, não é porque ela deve porque é protegida que alguém deve pensar que elas estão lá igual escrava. Tem nada disso. Os demônios passaram a negligenciar estes preceitos e eles pensam que as mulheres devem receber a mesma independência que os homens. No entanto, isso não serviu para melhorar a condição social do mundo. Aí, Na tá vendo? verdade, Swami Prabhupada escreveu isso há 60 e pouco, quase 50 anos, mais de 50 anos atrás. Imagina hoje. Se ele já falou isso, que a sociedade está querendo dar independência para a mulher, imagina hoje o que virou. Então isso não resolveu, só piorou a sociedade. Mais aborto, mais matança de feto, de embrião. Então piorou, decaiu mais a sociedade, elas não constituem uma família. Piorou a situação delas mesmo. Muitas delas são vítimas de abuso por causa disso. Sem estar protegida, mais abuso sexual ocorre. Então, os prejudicados são elas mesmas. na verdade, a mulher deve receber proteção em todas as fases da vida. Enquanto for menina, ela deverá ficar sob a proteção do pai. Em sua juventude, ficará aos cuidados do marido. Em sua velhice, será protegida pelos filhos adultos. Este é o comportamento social exemplar divulgado no Manu Samhita. Mas a educação moderna inventou artificialmente um conceito pomposo de vida feminina, em que a razão do que o casamento agora é quase uma imaginação na sociedade humana. Quase uma imaginação. Imagina hoje, depois de 50 anos, São Prabhupada escreveu isso.
Nem na imaginação passa mais na cabeça. Casar e ter filho mais. É raro. Vamos lá. A condição social das mulheres, portanto, nem é muito boa agora, e muitas das que estão casadas se encontram em uma condição melhor do que aquelas que estão proclamando a sua assim chamada liberdade. Os demônios, portanto, não aceitam nenhuma instrução que seja boa para a sociedade, e porque não segue a experiência de grandes sábios e as regras e regulações estabelecidas por tais sábios, a condição social das pessoas não divinas é muito miserável. Aqui está a condição social das pessoas demoníacas. Não, essa é a condição da sociedade hoje. Então, o Prabhupada fala assim: a condição social hoje das pessoas demoníacas é muito miserável. Você vê que é eles mesmos que estão sofrendo. É eles mesmos que estão sofrendo dia e noite de agonia, de discriminação, porque isso que eles pregam a liberdade só aumenta a discriminação deles mesmos, aumenta a baixa estima deles mesmos. Imagina alguém ter que provar, ou alguém ser preso por chamar um de outro, de isso e daquilo. Aquele que recebeu aquilo e vê a pessoa ir na cadeia, aquilo faz ela pensar: nossa, essa coisa é tão grave que ele foi preso, ela mesma fica mais na depressão. Ela mesma. Então é uma coisa que é ruim para eles mesmos. Quanto mais eles tentam proliferar as atividades demoníacas que eles têm e fazer tentar fazer com que a sociedade aceite essas atitudes demoníacas, os mais prejudicados são eles mesmos. São eles mesmos. A gente vê que a condição da sociedade hoje é muito pior do que antes, por esses motivos. Pergunta a esses, a maioria, né, que querem que tudo seja fora de religião, nenhuma regra, tudo deve ser aceito, o cara pode fazer o que quiser, pode ofender Jesus, entrar na igreja, fazer o que quiser, fazer filme de Jesus do jeito que ele quiser. Esses que falam isso, você vê na vida deles, é os que estão mais tristes. É os que estão mais em ansiedade, os que mais precisam de remédio ou de droga para fugir. São essas mesmas pessoas. Os prejudicados são eles mesmos. Aqui, Swami Prabhupada fala: a situação deles se torna cada vez mais miserável. Então, tudo isso aí, esse sistema novo mundial de pessoas demoníacas, eles estão abrindo o próprio buraco. Eles sofrem agora e depois da morte mais ainda. Essa é a realidade deles. Por isso que vários deles buscar refúgio em droga, ou em remédio, nessas coisas baixas, né? Essa é a situação hoje em dia. Alguém aí? Prabhu, então é o seguinte, a Peraí, tendência só uma coisa para Oi. ficar claro aqui, para aprofundar mais. Muitas vezes, para a gente ver o que impera também, muitas vezes as pessoas que tentam proteger essas pessoas ditas minorias, eles são mais preconceituosos do que os outros, que são firmes e seguem o caminho da religião e falam a verdade de maneira imparcial e têm mais afeição pelas minorias do que esses que falam que não, que quer proteger essa proliferação das atividades demoníacas. Aqueles que seguem a religião têm mais afeição pelas essas minorias do que esse que fala que defende eles. Isso é que é o pior. Muitos deles falam que defendem, dentro do coração deles eles têm discriminação. Agora, aquele que fala abertamente, se ele praticar a religião, dentro dele ele não tem nada contra esse tipo de gente. Ele tem mais afeição do que esse que fala que protege. Então a gente vê que envolve uma hipocrisia aí violenta, né? Fala aí, Giovanni.
Não, até estava pensando que a tendência então é cada vez piorar e ficar mais É, difícil para aqueles que querem é, seguir as escrituras, né? já foi predito Swami Prabhupada falando, o ateísmo vai tomar conta, o comunismo vai ser a ordem do mundo inteiro, em breve. Hoje em dia já é, Giovanni. É só o Sim, Brasil, é só os países que têm tradição religiosa forte é que ainda está sobrevivendo, que é Rússia, Brasil, Irã, Etiópia e Índia. São países de maioria religiosa. É só esse país. Você pega a Europa inteira, Canadá, Estados Unidos, já está tudo tomado. É tudo já ateísta. É o mundo inteiro hoje, 80% já está nisso. Esses 20% estão em pé ainda por essa base, mas daqui a pouco também vai acabar essa base. E aí vai ser tudo destruído. Aí já está acontecendo. Só não acorda quem não quer. Já está acontecendo. Você vê no Brasil, mesmo que foi eleito uma pessoa, não segue nada também, mas pelo menos é a favor dos preceitos religiosos. Mesmo que ele foi eleito, a quem dita as regras é o outro lado. É aqueles que não querem saber de nada de religião, nem de escritura, nem de código moral e querem que o mal prolifere e todo mundo deve aceitar aquilo que é demoníaco. E se não aceitar, é preso. Se falar na rede social, é preso. Isso está acontecendo. Então é uma situação que, se a gente for ver, o Swami Prabhupada já falou, já está na nossa frente, um palmo na nossa frente já. A gente deve ser forte para se manter firme, do jeito no caminho de Deus, de Krishna, do Gita. Não se deixar levar por nada disso. Se alguém fizer isso, ele vai ser exitoso nessa vida e na próxima. Então não tem nenhum problema também. O devoto, a gente não deve ficar dependendo de sociedade também. A gente deve se manter sozinho, no sentido de que, seja o governo, sociedade que for, a gente deve praticar na nossa vida. Mudar a nossa vida, o nosso interior e tentar falar isso para os outros. Qual que é o caminho de Deus? Qual que é as regras e regulações dadas no Gita? Como alguém pode ter uma vida digna, espiritualmente, moralmente, de acordo com o Gita? Isso que a gente deve ficar firme. Nem que o mundo inteiro não siga, igual o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou para os discípulos, nem que o mundo inteiro não aceitem, vocês devem manter determinado nessa prática de Rupa Raghunatha e propagar essa missão. Isso deve ser a nossa objetivo também. Alguém mais aí? Um 9. Alguém te pergunta? É o 8, Prabhu. Tá. Alguém te pergunta, não? Então, 8. Aqui Krishna está explicando a mentalidade demoníaca. Como que eles pensam. Asatyam apraschitam te jagadahuranishwaram aparasparasambhutam kimanyat kamakhahitukam. Tradução. Eles dizem que este mundo é irreal, que não há fundamento e que não há nenhum Deus controlando. Este se produz do desejo sexual e não tem outra causa além da luxúria. Significado: os homens demoníacos concluem que o mundo é uma fantasmagoria. Não há causa, não há efeito, nem controlador, nem propósito. Tudo é irreal. Eles dizem que esta manifestação cósmica surge devido a ações e reações materiais causais. Eles não creem que o mundo foi criado por Deus para um certo propósito. Eles têm sua própria teoria,
que o mundo surgiu por si mesmo e que não há razão para acreditar que existe um Deus por trás deste mundo. Para eles não há diferença entre espírito e matéria, e eles não aceitam o Espírito Supremo. Tudo é matéria, somente. E Justamente o que é ensinado nas escolas do mundo inteiro. Eles falam que não existe Deus, não tem Deus no controle, não existe Criador. É o que eles falam da teoria de Darwin e aquela que o homem veio do macaco. Deus não criou nada, tudo se fez por si só através de atividade sexual foi criado. Ou veio através de uma explosão. Então Krishna está falando essa mentalidade dos demônios. Ou seja, é esses demônios que ensinam nas escolas para as crianças. É esse tipo de educação demoníaca que a gente tem. É exatamente isso. Ó. O que Krishna está falando, que os demônios pensam, é isso que o Ocidente é ensinado na escola. É isso que é ensinado. Por isso que Parangurudeva Acharya Pragyankesha Goswami Maharaj, quando ele fundou a escola, as escolas dele, ele tomava conta do instituto em Mayapur. Ele falou, aqui não entra nenhuma ideia ateísta. Essas escolas são para falar a verdade, como dito nas escrituras. Essas escolas não vão ser igual às escolas ateístas que estão proliferando no mundo inteiro. Que eles pregam isso, ó, é uma educação demoníaca. É exatamente isso que ocorre. Isso foi até um pastor americano. Ele percebeu isso nos Estados Unidos e ele começou a fazer as próprias escolas para quem era cristão nos Estados Unidos e conseguiu abrir várias escolas que ensinavam a criação do mundo de acordo com a Bíblia, não de acordo com essa mentalidade demoníaca. E ele escreveu um livro interessante, que é justamente o que ocorre nas escolas, chama Esquizofrenia Intelectual. Ele chama de educação ocidental, foi pego da Inglaterra, nas escolas de hoje, europeia, como uma educação esquizofrênica, onde a pessoa é feita a acreditar em teorias que ninguém jamais comprovou. E ela tende a afastar a pessoa de Deus, espiritualmente e também moralmente degradar a pessoa. Ele escreveu um livro que trata aí, justo a educação hoje como que é. Vamos lá. Tudo é matéria somente, e todo o cosmos é considerado uma massa da ignorância. Segundo eles, tudo é vazio, e qualquer manifestação que existe se deve à nossa ignorância na percepção. Eles tomam por certo que toda manifestação de diversidade é uma exibição da ignorância. Exatamente como um sonho podemos criar tantas coisas, que na realidade não têm existência. Da mesma forma, quando estivermos despertos, veremos que tudo é simplesmente um sonho. Mas na realidade, embora os demônios digam que a vida é um sonho, eles são muito espertos em gozar este sonho. E assim, em vez de adquirir conhecimento, eles se envolvem mais e mais em sua terra de sonhos. Eles concluem que assim como uma criança é simplesmente o resultado de intercurso sexual entre o homem e a mulher, da mesma forma este mundo nasce sem alma nenhuma. Para eles, o que produz as entidades vivas é somente uma combinação de matéria, e eles negam a existência da alma. Assim como muitas criaturas vivas surgem da transpiração, como também de um corpo morto sem nenhuma causa. Similarmente, todo o mundo vivo saiu das combinações materiais da manifestação cósmica. Portanto, a natureza material é a causa desta manifestação, e não há outra causa. Eles não acreditam nas palavras de Krishna. No Bhagavad Gita, todo o mundo material se move sob a minha direção. Eles não acreditam nas escrituras nenhuma. Bhagavad Gita, Alcorão, Torá, Bíblia, não acreditam em nada. Você vê hoje em dia eles ficam tentando incutir na cabeça do povo que Jesus não existiu. Né? Tem esse programa National Geographic que os ateus ficam tentando
desvirtuar o povo da religião. Ah, não, isso aí ninguém nunca existiu. Ou seja, eles não têm fé nenhuma, não acreditam em nenhuma escritura que falar de seguir elas. São a mentalidade de pessoa demoníaca. Em outras palavras, entre os demônios não existe conhecimento perfeito da criação deste mundo. Cada um deles tem sua própria teoria particular. Segundo eles, uma interpretação das Escrituras é tão boa quanto outra, pois eles não acreditam numa compreensão padrão das injunções escriturais. Não acredito nas instruções das escrituras. Para ele, um dá um comentário, o outro comentário, para eles dá na mesma. Nada vale de nada. Não nem um pouco interessado em compreender, ou seja, eles têm bloqueio, né, de vidas passadas no modo da ignorância. Nessa vida eles vêm com esse bloqueio que eles não conseguem ter fé em nada. Quem sofre? Eles mesmos. Você vê que eles não têm vida nenhuma dentro deles, cheio de depressão, vazio. Eles acham que o mundo inteiro foi criado do vazio. Dentro deles eles sentem vazio. Ou seja, eles não podem ser felizes nem aqui nem depois. Esse é o resultado dessa mentalidade deles. Essa é a mentalidade demoníaca. Alguém aí? O 9. Tá com o livro aí, Michel? Não, né? Tô não, velho. Vamos lá, 9. Etam dristim avastabhya nastat manulpa buddhaya prabhavanti yugra karmana khayaya jagato hita. Tradução. Seguindo essas conclusões, os demoníacos... Natália quer ler, não? Vamos lá, João. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Significado: os demoníacos ocupam-se em atividades que levarão o mundo à destruição. Aqui, o Senhor declara que eles são pouco inteligentes. Os materialistas, que não têm nenhum conceito acerca de Deus, pensam que estão progredindo. Todavia, segundo o Bhagavad Gita, eles não têm inteligência e são desprovidos de todo bom senso. Eles tentam desfrutar este mundo material até o limite extremo. E por isso, sempre se ocupam em inventar algo que lhes propicie prazer do sentido. Essas invenções materialistas são consideradas como o progresso da civilização humana, mas o resultado é que as pessoas ficam cada vez mais violentas e cruéis. Esse é o resultado do desenvolvimento tecnológico e científico de hoje. Eles se julgam bem inteligentes, mas para Krishna e para o Bhagavad Gita eles são demoníacos e tolos, número 1. O que acontece com isso? Ó? Qual que é o resultado? As pessoas ficam mais e mais violentas e mais cruéis, cruéis com os animais e cruéis com os outros seres humanos. Ou seja, com isso o que aconteceu? Mais problema. O povo fica revoltado com o governo, tem guerra um país sobre o outro, tem matança de animais indiscriminada, ou seja, todas as invenções deles só trouxeram mais e mais problema. Não ajudou em nada a humanidade. E ainda assim eles ficam orgulhosos, ó, sou grande e inteligente.
consegui inventar uma coisa e agora estou com $1 bilhão na conta, eu sou grande e inteligente. O Bhagavad Gita, ele é demônio e tolo. Vamos lá. Cruéis para os animais e para os outros seres humanos. Eles não sabem como se comportar entre si. A matança de animais é muito preeminente entre os demoníacos. Semelhantes pessoas são consideradas inimigas do mundo, porque acabarão inventando ou criando algo que destruirá a todos. Indiretamente, este verso antecipa a invenção das armas nucleares, das quais o mundo atual tanto se orgulha. A qualquer momento pode haver uma guerra, e essas armas atômicas podem causar muito estrago. Isso é o que vai causar as invenções aí. Hoje em dia, o tanto de gente com bombas bem poderosas, daqui a pouco, cedo ou mais tarde, estoura outra guerra. E aí as invenções vão ser usadas para quê? Para um destruir o outro, a ponto de muita gente morrer em massa. É isso que Krishna está falando, isso. Eles se engajam nesse tipo de trabalhos horríveis para destruir o mundo. Krishna falou isso. Isso é o que está acontecendo hoje. Vários países, bomba atômica. Aí começa uma guerra, põe elas em prática, a destruição em massa. Isso é o que criou o dito avanço deles. Esse foi o resultado do que eles acham que é grande inteligência. O resultado é a destruição do mundo. Estas coisas são criadas somente para a destruição do mundo. E isso se indica que, devido à impiedade, inventam-se tais armas na sociedade humana. Elas não se destinam à paz e prosperidade do mundo. Essas armas foram criadas para proteger os bons morais ou a religião ou o caminho piedoso, não. Foram criadas para proteger coisas imorais, irreligiosas e só materiais. Eles não foram para a paz nem para a prosperidade, foi para destruição. Só para coisa material e interesse pessoal, não é para paz no mundo. Essa é que é a diferença de um bom rei para esse governante de hoje. O rei tem um exército para proteger a paz, para propagar a paz e defender os bons modos e morais e espirituais. Hoje, nada disso. Eles põem a bomba para proteger o dinheiro deles, para proteger a vida materialista deles. Não tem nada de proteger nada bom e nem paz. É justo o contrário, né? Aí já está na nossa frente aí, no noticiário aí, na nossa frente, isso que o Christian está falando aqui. Alguém aí? Falar alguma coisa? Então agora o 10, outra qualidade demoníaca agora. Kamam asricha duspuram dambha mannamadambita mohadgrita sadgraham pravartante shuchivrata. Tradução: os homens demoníacos, refugiando-se na luxúria insaciável, no orgulho e no falso prestígio, e encontrando-se assim iludidos, estão sempre entregues a trabalhos sujos, atraídos pelo que não é permanente. Significado: aqui se descreve a mentalidade demoníaca. A luxúria dos demônios nunca se sacia. Eles continuarão incrementando mais e mais seus desejos insaciáveis de gozo material. Embora estejam sempre cheios de ansiedades por aceitarem coisas que não são permanentes,
eles ainda assim continuam ocupando-se em tais atividades por causa da ilusão. Eles não têm conhecimento e não podem dar-se conta de que estão tomando o caminho errado, aceitando coisas não permanentes. Tais pessoas demoníacas criam o próprio Deus, criam seus próprios hinos e cantam segundo convém. O resultado é que eles se atraem mais e mais por duas coisas: prazer sexual e acúmulo de riqueza material. A palavra Asutivrata, voto sujo, é muito significativa quanto a isto. Tais palavras demoníacas se atraem somente por vinho, Palavras, mulher. tais pessoas demoníacas. Pessoas demoníacas se atraem somente por vinho, palavras, vinho, mulheres, jogos de azar e comer carne. Estes são seus assuti, hábitos sujos, induzidos pelo orgulho e pelo falso prestígio. Eles criam alguns princípios de religião que não são aprovados pelas injunções védicas. Embora tais pessoas demoníacas sejam as mais abomináveis do mundo, ainda assim, através de meios artificiais, o mundo cria uma honra falsa para eles. Embora estejam deslizando suavemente para o inferno, consideram-se muito avançados. Eles consideram muito inteligente e avançado. Eles não sabem que estão deslizando para o inferno a cada dia. Essa é a mentalidade deles. Eles acham que são os controladores do mundo, mas não sabem que em um segundo tudo aquilo vai acabar e eles vão ver a realidade da coisa quando a morte personificada chegar para eles. O Gurudeva fala, eles podem falar que não acreditam em Deus, mas ninguém pode falar que não acredita na morte. E Krishna fala no Gita, eu sou a morte personificada. Isso eles não podem falar que não acreditam, eles vão ter que morrer acreditando ou não. Eles vão ter que ver a Krishna de um jeito ou de outro. Então melhor a gente adotar o outro caminho, contrário a esse, controlando os sentidos através da prática da devoção, não sendo subjugado pela luxúria, orgulho e falso prestígio, nada dessas qualidades demoníacas. Então a gente deve refletir se alguma coisa dessa vem na nossa mente e coração, a gente deve punir a mente. Ó, mente, para que você está com isso? Que tipo de qualidade é essa que você quer adquirir? Através de Bhakti, isso tudo vai indo embora. Através de seguir regras e regulações, recitar o nome, orações, tudo vai indo embora, a gente pode ficar puro, livre dessas qualidades demoníacas. O último aqui, 11 e 12. Vai dar tempo? Dá. Chintam aparimeyam cha pralayantam upasrita kamopa bhoga paramam etavaditi nischita asa pasasatai badha kama krodha parayana ihante kama bhogartam anyayenarta sanchayam. Tradução: eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Com isto, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos, absortos na luxúria e na ira, recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Significado: os demoníacos aceitam que o gozo dos sentidos é a meta última da vida e mantêm este conceito até a morte. Eles não acreditam em vida após a morte, nem acreditam que no
submeter temos a diferentes classes de corpo, segundo o karma, ou atividades realizadas neste mundo. Seus planos para a vida nunca terminam. Eles continuam preparando planos após planos, todos os quais nunca chegam ao fim. Temos a experiência pessoal de presenciar uma pessoa com tal mentalidade demoníaca, que mesmo quando estava prestes a morrer, pedia ao médico que prolongasse sua vida por mais 4 anos, porque seus planos ainda não estavam completos. Estes tolos não sabem que o médico não pode prolongar a vida de ninguém. Quando chegar o aviso, não se leva mais em consideração o desejo. As leis da natureza não concedem nem mesmo um segundo além daquilo que está destinado a desfrutar. O ser demoníaco que não tem fé em Deus nem na superalma que mora dentro dele executa todas as espécies de atividades pecaminosas, buscando com isso o simples desfrute do sentido. Ele não sabe que dentro de seu coração está uma testemunha. A superalma observa as atividades da alma individual. Como se afirma no Upanishad, há 2 pássaros pousados na mesma árvore. Um está agindo e gozando ou sofrendo dos frutos dos galhos e o outro está testemunhando. Mas quem é demoníaco não conhece a escritura védica, tampouco tem alguma fé. Logo ele se senta livre para fazer tudo o que lhe propicie gozo dos sentidos, sem medir as consequências. Ah, isso é que é a realidade. Krishna está dentro da gente, Paramatma, e está vendo, testemunhando nossos atos. Então, os demônios não ligam para isso, não sabem nem que existe Deus dentro dele. Então, a gente deve saber disso e deve saber que Deus está olhando cada ação nossa. A gente deve fazer as ações de acordo com as escrituras e ficar livre do mau karma, liberado do mundo material e morar com ele um dia. Isso é o que a gente deve tentar fazer, né? Se alguém está realmente querendo se tornar divino e sair da mentalidade demoníaca. A mentalidade demoníaca é a pessoa que quer desfrutar dos sentidos, não liga para o que a escritura fala, eu gosto disso, quero fazer isso. Ela vai sentir algum mínimo prazer naquilo. Aquele prazer é momentâneo, ele não vai durar para sempre. Muitas vezes no outro dia já está triste de novo, já vem a lamentação e assim vai indo. Na hora da morte, a superalma viu aquelas ações que são fora das escrituras e a pessoa tem que pagar por isso. Então, os demônios não dão importância para isso. A gente, se quiser realmente se tornar devoto puro, deve dar importância para as escrituras e agir de acordo com elas, né? Sem fanatismo, desejando simplesmente ficar mais perto de Deus e purificar o coração com aquelas atividades. Se a gente fizer isso, aí a gente vê que as impurezas vão indo embora, paz interior vem, felicidade interior vem, e a gente pode ser feliz mesmo nesse mundo onde a maioria é demoníaco. Não tem problema nenhum. Alguém aí antes de cantar? Vamos lá, o Mahamanta. Amanhã eles comemoram o aparecimento de Jesus, dia de Jesus Cristo, né? O Gurudev sempre falava alguma coisa em honra para o dia também. A gente pode glorificar ele nesse dia que comemora o dia de Jesus Cristo, que é um Shaktiavesha Avatar, é uma entidade viva empoderada por Deus para pregar a missão dele na Terra. Ô, Prabhu,
Ah, Quando você estava falando a questão dos evangelhos não seguir mais, os evangélicos não seguirem mais o Antigo Testamento, né? Sendo que o próprio Cristo diz que ele mesmo não veio para revogar, né, a lei dos profetas, mas sim por causa da dureza de vossos corações, né? Então, ou seja, não foi. Não quer dizer que não, como que se diz, ainda estava ali no Antigo Testamento, né? Mas aí acho que entra justamente nessa questão que você falou dos demônios, né? Que o Cristo fala, por causa da dureza dos seus corações, né? Que ele fala para dar outra face, né? Quando você falou isso, me veio isso na mente, sabe? é porque na época os judeus davam ênfase para as regras, mas não pensavam no desenvolvimento interior, que é o principal. As regras servem para a gente purificar o interior. Então, você vê na nossa religião também, muita gente fica dando ênfase demasiadamente para vegetarianismo, por exemplo. Mas o coração não purifica. Ela continua luxuriosa, vê um cristão na rua, xinga, julga, entendeu? Aí quem está Uhum. praticando mesmo, ele vai pregar a verdade, mas ele na rua, fora disso, ele vai ver com compaixão essas coisas. Ele não vai ver com raiva, igual os evangélicos falam, ou Hare Krishna fala, entendeu? Uhum. E aí eles usam isso para não seguir as regras. Então os dois estão errados. Isso, no nosso livro Padeshamrita, Rupa Goswami também fala sobre isso. É ofensa tanto deixar de seguir, quanto seguir com fanatismo. Os dois são ruins. Deixar de seguir também é ruim, é pecaminoso. A gente deve seguir as regras pensando que sem seguir o nosso interior não vai ser purificado e sem dar muita ênfase para essa regra externa, entendeu? A ênfase é para o interior. Uhum. E se alguém falar o que importa é o interior, não precisa seguir regra, ele não vai purificar de jeito nenhum, porque primeiro é o exterior, é os hábitos. Ela não vai purificar o interior matando os outros, praticando sexo ilícito, comendo qualquer carne. Ela não vai purificar internamente fazendo isso, é impossível também. Então é uma faca de. É uma coisa dos dois lados, né? Não é nem seguir com fanatismo e nem deixar de seguir. É seguir estritamente com o propósito de purificar a mente e o coração e ficar mais perto de Deus com aquilo. Isso os Shia muçulmanos fazem muito bem. Eles também seguem, igual a de Gaudiya Vaishnava, segue estritamente, sem pular em cima de nenhuma regra, mas sabendo que aquilo é para purificar o interior. É essa atitude que dá certo. Na época ele viu que os judeus só estavam fazendo por fazer, considerar melhor do que os outros só por causa daquilo. Esse é que era o problema da época. Mas ele não falou que não era para seguir nada. Aí os apóstolos reuniram, falaram que não precisava circuncidar, mas precisava pelo menos de acabar com carnificina, de comer sangue, ou seja, de comer animal indiscriminadamente e sexo ilícito. Eles determinaram isso para todo mundo, os apóstolos. Mas os evangélicos não acreditam em apóstolos, eles só acreditam em Jesus Cristo. É igual os sunis, os muçulmanos sunitas, que são maioria, os evangélicos, é o mesmo tipo de mentalidade. Só que o resto ninguém é santo, eles falam. Então, para que Jesus veio pregar? Então, se ninguém pode ser santo, para que ele veio pregar na terra, então? Se ninguém pode ser santo seguindo ele, qual que é o benefício de pregar a religião na terra, então? Eles pensam assim, então eles não dão esse conselho de Jerusalém, onde ficou determinado que era proibido comer carne indiscriminadamente, álcool e também sexo ilícito, que é o mesmo que a gente segue, eles rejeitam porque é apóstolo. Eles não adoram nenhum apóstolo, nem a mãe de Jesus eles adoram, Maria. Eles acham que era uma mulher normal que por acaso, por acaso Deus quis que Jesus nascesse dela, por acaso, que ela é igual a qualquer outra. Você vê a mentalidade deles. É muito ignorante. Os Verdade. sunitas falam a mesma coisa lá na religião deles.
Alguns Vaishnavas também no Ocidente falam a mesma coisa. Ah, não tem mestre nenhum, mestre é só Krishna, não precisa de mestre nenhum. Essa mentalidade muita gente tem ela. Não quer seguir nada, não quer regra, não quer disciplina, aí fala isso. Na verdade é porque quer ficar livre da prática. Aí dá essa desculpa. Ela não quer seguir nada. Quer ficar, fazer o que ela quer, igual que falou dos demônios. Fazer o que ela bem gosta, o que ela bem entende. Só que esse caminho não vai levar ela para lugar nenhum, a não ser o inferno, né? Mesmo que ela fala Krishna, Krishna, Cristo, Cristo, ela não vai para Cristo nem para Cristo com isso. Tá pronto aí? Sim. Oh, oh. Namah Krishna Krishna Murare Himate Daswami Inami Namah Vishnu Padaya Padaya Krishna Prestaya Brutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Krishnami Namaste Sarasvati Ora Raja Nivijita Shunyavati Vachacha Chata Namaste Saraswati Saraswati Devi Devi Purani Pracharine Nirvishesha Truvanyavaji Pachachadeshatari Vishnu Padaya Sirajikaya Shishima Bhakti Vedanta Narayana Tinami Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Nate Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Yadueta Gadada Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. Gaura Hari Bo.
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Jiu Ki Jai Shri Gurupad Padma Om Vishnu Pasha Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Rupanu Guru Vahaga Ki Jai Sadgoswami Prabhu Ki Jai Panchatatatma Shri Gaur Hari Ki Jai Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Srila Prabhupada Tirabhav Tithi Mahamotsav Ki Jai Nós devotos reunidos Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo! Haribo, boa noite. Valeu então, bom Natal aí para todo mundo, feliz ano novo. Obrigado, obrigado. Os que vão viajar, Bom Natal. os que ficam a gente encontra aí segunda. Valeu. Valeu, Prabhu, obrigado. Valeu, boa Valeu. noite, moçada. Boa noite aí. Haribo, Haribo.